Meu nome é Elcimar Rosa do Nascimento Júnior. Eu sou do segundo ano B e hoje eu vou explicar a estrutura do vírus, da bactéria, da cianobactéria, da alga e do protozoário. O vírus é um organismo que não possui células, ou seja, são acelulares. Sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína, por sua vez, forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como uma forma de classificação de vírus. Alguns pesquisadores afirmam que os vírus são organismos que não devem ser considerados seres vivos, por meio de uma teoria solar que diz que todos os seres vivos são formados por células. O vírus não por o vírus não possuir célula, é considerado apenas um organismo. Os vírus não apresentam potencial bioquímico que possibilita a produção de energia metabólica. Sendo assim, os vírus não são capazes de respirar e nem se alimentar. Os vírus só são capazes de se reproduzir no interior de outra célula. Por isso, são parasitas intracelulares obrigatórios. As bactérias têm uma estrutura bem característica de células procariontes, ou seja, não possuem membranas nucleares e o seu material nuclear encontra-se disperso no citoplasma. É constituído de membrana plasmática, chamada de envoltório do citoplasma celular, constituído de fosfolipídios, proteínas e estruturas como os lipídios. Citoplasma, líquido de consistência viscose, com presença de enzimas e metabólicos. Grande parte do metabolismo das células bacterianas ocorre no citoplasma. Os ribossomos ficam espalhados pelo citoplasma. Cromossomos, compostos por DNA que formam uma única cadeia circular, apresenta dobras, porém a camada protetora é ausente. Os cromossomos estão localizados no citoplasma. Plasmídios, estrutura em formato de fio que se diferencia de um organismo a outro e é utilizado na conjugação. É responsável pela autoduplicação e forma de existência da bactéria. Cápsulas. Com grande presença de água, essas cápsulas ficam ao redor da parede celular, favorecem a aderência e ao substrato e também ajudam as bactérias a respirarem ao processo da fagocitose. Da parede celular de todas as cianobactérias é uma camada citoplasmática fina externa à membrana plasmática, uma outra camada rígida, composta de mureino, duas camadas polissacarídicas e algumas vezes pode estar presente também uma camada expressamente gelatinosa. As algas são seres eucariontes, isto é, possuem um envoltório nuclear carioteca que separa o material genético dos demais componentes celulares e compartimentalização interna através das organelas celulares. Além da membrana plasmática, possui parede celular formado por celulose ou outras substâncias como o agar. A estrutura dos protozoários apresenta um corpo composto por uma única célula, que pode ter 10 ou 1 nos cornoflagelados, ou muitos centímetros em alguns dinoflagelados, foraminíferos ou amebas. Essa estrutura corpórea dos protozoários é limitado pela membrana celular. Existem 3 tipos de estruturas: locomossomos, os pseudópsis, os cílios e os flagelos. Os pseudópsis são expansões transitórias do citoplasma. Os cílios são filamentos curtos e numerosos, enquanto os flagelos são estruturas mais longas e que geralmente ocorrem em menor número. Mapa mental sobre a bactéria na saúde humana.
Bactéria é um tipo de célula biológica, onde eles constituem um grande domínio de procariontes. Bactérias são seres unicelulares e procariontes. Unicelulares quer dizer que eles possuem apenas uma célula, e procariontes que não possuem núcleo. Tipo de bactérias: cocos, bacilos, vibriões e espíritos. Os cocos são bactérias de forma esférica, ovoide ou arredondada. Quando agrupados aos pares, recebem o nome de diplococos. Quando o agrupamento constitui uma cadeia de cocos, estes são denominados estreptococos. Os bacilos. Os bacilos é um tipo de bactéria cuja se assemelha a um bastonete, tipo um bastão pequeno. Aspecto comum das bactérias que pertencem ao gênero Bacillus, cujas espécies causam doenças tanto no homem como nos animais. Etimologia: origem da palavra bacilo, do latim bacillium. Vibriões é um tipo de bactéria que tem o formato de bastonete recurvo, ou seja, em forma de vírgula, podendo ainda se ligar a uma outra forma formando a letra S. Existem cerca de 60 espécies de bactérias do víbrio. Dentre elas, vamos destacar algumas como Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus e Vibrio parahemolyticus. Espirilus. Espirilus é o nome genérico das bactérias em forma de filamentos, alongados e contornados, em espiral, apresentando por vezes cílios numerosos que se movem em volta e segundo a direção do seu eixo. Possui bactérias patogênicas que causam doenças como tuberculose e infecção urinária. As bactérias não somente são organismos causadores de doenças, elas auxiliam a digestão de ruminantes, tratamento de esgoto e produção de antibióticos. As bactérias vivem dentro e fora do organismo humano. É isso. Vamos para o outro mapa mental. Os protozoários. Esporozoários não têm organelas especializadas em locomoção e são todas parasitas de tecidos animais. As principais doenças são malária, doença de Chagas e disenteria. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro. Geralmente ele fica em buracos, frestas, principalmente aquelas casas de barro. Tem muito. Possui a esporogônia, que é um zigoto, célula formada pela fecundação do gameta feminino pelo masculino. Transforma-se em um cisto, de parede espessa e sofre meiose, originando 4 células com a metade do número de cromossomos existentes no zigoto. A meiose é uma divisão celular essencial para a formação dos gametas, que ocorre em células diploides e leva à formação de células haploides. Originando 4 células com a metade do número de cromossomos existentes no zigoto. O zigoto é uma célula resultante da união do gameta masculino ao feminino, em estágio anterior ao da divisão celular. E é isso, eu expliquei os dois mapas mentais e as 5 estruturas: o vírus, a bactéria, a cianobactéria, a alga e o protozoário.